Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos os irmãos e irmãs reunidos aqui na nossa internet. Hoje, segunda-feira, dia 27 de fevereiro, vamos proceder à leitura do Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino de meu Pai, o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiveram à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos aqui hoje, esta manhã de verão, esse mês de fevereiro, nesta primeira semana da quaresma que se inicia. Estamos vivendo esse grande retiro espiritual que é a nossa preparação para a Páscoa. Não me canso de dizer. O interessante é que ontem, na missa, no Evangelho, Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduzindo Jesus para a tentação. É interessante, né, Fábio? Que está aqui comigo hoje e que na pessoa dele representa vocês que estão aqui nos acompanhando. Interessante que o Espírito Santo ele também nos conduz à aprovação, à tentação. Eu custei a demorar a perceber uma coisa muito interessante nesse Evangelho das Tentações. Existe ali embutido uma quarta tentação. Você já percebeu isso? São 3 tentações: a do ter, a do prazer, primeiro a do pão, né? Transforme essa pedra em pão. A segunda, do poder, que é do pináculo do templo. E a terceira é do ter, né? Quando ele vai ao alto do monte
E no alto do monte, ele pede que Jesus se prostre diante de todos os reinos do céu. Mas existe ali uma quarta tentação, a tentação na palavra. Foi através da palavra que o demônio começa as duas mais densas, eu diria, mais difíceis provações, a do poder e a do ter. E aquilo que Jesus disse para o demônio é uma das bases para nossa quaresma. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É preciso mergulharmos na oração, é preciso mergulharmos na penitência, na esmola, mas, sobretudo, buscarmos um conhecimento profundo, não um conhecimento meramente intelectual, profundo da palavra de Deus. A palavra é fonte para um conhecimento e para uma experiência de Deus, para podermos afastar o demônio, para podermos dizer: sai de mim, afasta-te de mim, Satanás. E esse evangelho de hoje, Padre João, qual conexão que ele tem com essa experiência que vimos ontem? É muito simples. Jesus vai separar as ovelhas dos cabritos, os bons e dos maus. E como é que ele vai reconhecer isso? Através dos gestos, das atitudes, das obras. E que tipo de obras? As obras de misericórdia. Aqui nesse evangelho de hoje, nós vimos Jesus nos mostrar que ele vai se identificar com aqueles pequeninos que tiveram fome e não puderam comer, tiveram sede e não puderam beber, tiveram nus e não foram vestidos. A prática da quaresma, a quaresma é um momento profundo para nós praticarmos as obras de misericórdia, tanto as obras corporais quanto as obras espirituais. Mas quais são, Padre João, as obras corporais e as obras espirituais? O próprio evangelho de hoje já nos disse. Agora, se você quiser aprofundar, taca aqui na internet obras corporais e obras espirituais de misericórdia. Veja, não são grandes discursos, mas são simples gestos que fazem a diferença na nossa vida. Tenhamos todos um bom e santo dia, um bom exercício quaresmal, uma boa quaresma para todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.